Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Desde já, muitíssimo obrigado de coração pela sua audiência. Eu agradeço em nome de toda a equipe do Boa Noite Rio Branco. Por onde a gente passa, as pessoas afirmam que assistem o programa, que gostam do conteúdo. Isso é muito bom, isso é gratificante. É por isso que a gente tenta fazer o melhor. Né? Podemos até não ser o melhor, sermos os melhores, mas a nossa intenção é de fazer o melhor e respeitando a todos, inclusive as pessoas que a gente critica aqui. Critica, mas com respeito. Tá bom? Temos aqui o apoio do Supermercado Araújo, do Araújo Mix e também do óleo do avestruz, que é um dos produtos da Amazônia Estrútil. Tá? Vendidos aqui no Acre, representados aqui no Acre pela Estrútil Saúde e Vida do meu amigo Damião Viana. Aguarde aí, porque ainda no final deste mês, no máximo início de agosto, será implantado aqui o sistema máquina multinível para alavancar as vendas. Lá no Amazonas, precisamente em Manaus, eles não passavam de 200 mil por mês a venda. Em 90 dias depois da implantação do marco multinível, subiu para 2,5 milhões de reais. Aqui também em Rio Branco vai dar certo. Deu certo lá, vai dar certo aqui também. E é mais uma oportunidade de emprego e renda para muita gente aqui em tempos de crise. Né? Uma boa notícia. Muito bem. Eu tenho o prazer de conversar agora com o Jota Conceição. Seja bem-vindo, Jota Conceição. Olá. Prazer recebê-lo aqui no Boa programa. Noite. Satisfação toda nossa estar aqui mais uma vez na TV Rio Branco para dialogar com os nossos telespectadores. O Jota Conceição, pela experiência, ele já, pelo passado também dispensa qualquer tipo de apresentação, mas ele está aqui hoje também como representante da comissão do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. O ECA, que está a completar 16 anos. 16 não. 26. 16 anos, isso mesmo. Daqui a alguns dias. 26 amanhã. 26 anos, eu estou confundindo, né? É porque na verdade, eu lembro que o ECA foi implantado aqui ainda na gestão do prefeito Jorge Calume, a luta, né? E, enfim, deu tudo certo. Seja bem-vindo ao programa, é um prazer recebê-lo aqui, tá? Obrigado. Deixa eu só ler aqui um pouquinho para a gente contextualizar melhor a nossa entrevista. Olha só, em 13 de julho de 2016, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa a sua maioridade absoluta. Uma geração. A Constituição Federal, em seu artigo 227, combinando com o artigo 4º do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem em seu bojo o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade e a efetivação dos direitos, referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à conveniência familiar e comunitária. A Constituição é muito bonita, né? É muito legal, só que nem tudo isso é cumprido, né, Jota Conceição, infelizmente. Eis a razão pela qual estamos aqui, para motivar, incentivar a sociedade que foi empoderada a partir da promulgação da nossa Constituição Cidadã, onde o texto constitucional diz: todos são iguais perante a lei, e esse todos envolve todos, também crianças e adolescentes. Muito bem. Tenho o prazer de conversar aqui também com a Aline Dantas. Ela é vice-presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Acre. Seja bem-vinda, Aline. Ok, obrigada. As CONTAC, né? As CONTAC. A Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Acre. Isso. Quem é a presidente? Lucinaira Carvalho. Que está ali com a gente, olha só, a presidente. Mostra ali, por gentileza, né? Mostra ali a Lucinaira Carvalho, que também é ciência social, professora, é prima de um amigo nosso, é Simário Carvalho, com a irmã TV5, um amigo nosso, e também a acadêmica de serviço social, a Marta Martins. Que junto comigo forma a Comissão de Articulação, Mobilização e Capacitação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito bem, gostei da cumprimentação aí. Inteligente e atento a tudo, né? Conceição, afinal de contas, 26 anos já se passaram, qual o saldo positivo de toda essa luta, na sua opinião? O primeiro grande avanço, Antônio e todos os telespectadores, foi a grande mudança na ordem jurídica. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a regulamentação desse artigo que você leu, o 227 da nossa Constituição Cidadã,
foi um grande avanço no aspecto jurídico, Isso. uma vez que esse diploma legal, ele substituiu o chamado Código de Menores, que via criança e adolescente numa situação de vulnerabilidade social como irregulares. O Estatuto veio e já preconiza no seu primeiro artigo, esta lei dispõe dos direitos fundamentais à criança e ao adolescente. Tirou até o termo menor, que muito embora ele seja um termo que não faz mal a ninguém, mas todas as vezes que ele é empregado, esse termo menor, sempre ele vai com estigma de macular. É o menor delinquente, é o menor infrator, é o menor que está furtando, enfim, fazendo alguma coisa errada. E o Estatuto da Criança e do Adolescente tirou essa questão do menor. Todos, até para cumprir o que eu já disse agora há pouco da lei maior, todos são iguais perante a lei. E o Estatuto, amanhã ele completa 26 anos e traz no seu bojo aí a consolidação das políticas públicas que devem ser implementadas de ponta a ponta neste país, visando o resgate total da dignidade deste segmento chamado de crianças e adolescentes. Aline, como é que você vê essa luta toda, essa problemática, levando em conta o nível, né, de violência, os índices que aumentam a cada dia, tanto na capital quanto no interior, no centro, na periferia, enfim, nas grandes cidades e também nas pequenas cidades? Olha, embora nós tenhamos o Estatuto, né, completando 26 anos amanhã, nós sabemos que temos políticas públicas, sim, mas que infelizmente essa política pública ou essas políticas públicas elas ainda não são acessíveis aos que deles necessitam de fato, né? Quando falamos em criança e adolescente, o que diz o artigo 4º? É dever da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação desses direitos, né? Crianças e adolescentes, eles não respondem por si e nós precisamos que gestores, né, funcionários públicos, de fato, efetivem, de fato, os direitos de crianças e adolescentes, né? Isso não é apenas um dever do pessoal que compõe o estatuto, aliás... do sistema de garantia, isso, né? Isso. Dos profissionais. A sociedade, ela tem uma De modo responsabilidade, geral. a comunidade do seu entorno, daquele domicílio, tem uma responsabilidade legal, né? Há uma cobrança muito grande por parte da sociedade em relação aos conselheiros. A gente sabe que nem sempre eles têm as condições adequadas, né? Os meios que eles dispõem são os ideais. O que fazer nesse caso? Os conselhos tutelares, eles são um órgão público que eles são mantidos pelas prefeituras, né? E, infelizmente, nós podemos dizer que tivemos avanços, temos melhorias, né? Hoje os conselhos tutelares eles estão equipados com o trivial, mas quando a gente fala na atuação do conselheiro tutelar em si, nós nos esbarramos nas políticas públicas também, né? Porque a sociedade e o sistema de garantia, que são as instituições que de fato executam a política pública, têm um entendimento equivocado, né? É como se vissem o conselho tutelar como uma porta de entrada da violação de direito. O conselho tutelar ele é para ser o órgão, na verdade, é para ser acionado, entre aspas, podemos dizer assim, quando esse sistema de garantia, eles estão com dificuldades nos serviços. A partir do momento que uma criança ela necessita de um atendimento, um direito básico, direito à educação, né? Muitas vezes tem gestores, tem escolas que entram em contato com o conselho tutelar para que esse serviço seja solicitado da escola. Então, a gente vê que tem um entendimento bastante equivocado. Ou seja, estão querendo atribuir a vocês uma demanda que, na verdade, não é bem... Que não compete ao conselheiro Mas tutelar. isso apenas prova, né, que, de fato, as políticas públicas, de um modo geral, né, Aline, têm falhado muito, né?
E aí a corda arrebenta no lado mais fraco. Isso, né? e aí, infelizmente, os conselheiros tutelares, né, nós somos aqui representantes dessa classe, e os conselheiros tutelares, eles têm pagado o pato. Aceita esse pedido de socorro, né? Isso. Mas aí tem um lado bom também, né, Aline? Não sei se você concorda comigo, né, o Jota Conceição. É sinal de que, pelo menos, eles estão... Se há uma exigência, uma cobrança, é porque há ainda uma esperança, né, em vocês, né, Conceição? Falando dos avanços ainda do item número 1, o Conselho Tutelar, aqui pegando carona na fala da Aline, é um desses avanços. Porque o Conselho Tutelar, ele é uma expressão política da sociedade legitimamente organizada. Estes conselheiros, uma vez encarregados pela sociedade, têm a legalidade e a competência de aplicar medidas que protegem direitos de crianças e adolescentes, sejam eles ameaçados ou violados. Eis aí mais um grande avanço com o advento do Estatuto, em que pese as dificuldades e ainda a construção de um entendimento unificado que a Aline estava mencionando, os chamados conflitos de atribuições, que a escola acha que isso é do Conselho Tutelar, a polícia acha que é do Conselho Tutelar, outro ente acha que é do Conselho Tutelar, ainda há conflitos de entendimento que gera toda esta confusão teórica na questão do Conselho Tutelar. Mas em que pese tudo isto, a sociedade avançou com o advento do Estatuto. Das 9 medidas de proteção que o Estatuto prevê em favor da criança e do adolescente, o Estado, enquanto o juiz, seu representante, ficou apenas com 2 medidas. As outras 7 medidas ficaram exatamente com a sociedade que opera por meio do Conselho Tutelar. Então é um grande avanço do Estatuto que ele trouxe a sociedade se empoderar a partir da sua promulgação há exatos 26 anos. Antigamente era bem mais fácil ser conselheiro, né? Hoje é complicado, é uma eleição disputadíssima. Você acha que isso é bom? A sociedade sai ganhando com esse processo mais democrático? Então, eu particularmente não vejo como positivo esse processo, né? Porque a sociedade, ela, infelizmente, ela ainda não está preparada para escolher os melhores. Escolher as pessoas que, de fato, têm uma vocação, têm um histórico com essa política, com essa militância dos direitos de criança e adolescente, e distorce, infelizmente, nós temos, né, alguns que não têm, podemos dizer que não vestem a camisa. Mas nós temos os conselheiros tutelares, hoje, nós temos conselheiros muito bons, né? Tanto na capital, hoje em Rio Branco, temos 3 conselheiros tutelares, ao total temos 24 no estado do Acre, e temos uma militância boa, o estado do Acre. Só a título de informação, onde funciona agora o primeiro conselheiro? Conselho Tutelar. O primeiro conselho, digo. Então, o primeiro conselho tutelar, ele funciona na Avenida Getúlio Vargas, ali na ladeira da Maternidade. Inclusive, o primeiro e o segundo conselho tutelar, eles funcionam no mesmo prédio, né, para atender praticamente a regional do primeiro distrito. Tá. Aquele que funcionava na estação continua ou mudou de endereço? No Nova Estação. Isso, o Nova Estação ele funciona ali na ladeira da Maternidade, juntamente com o primeiro Conselho Tutelar. E foi criado o terceiro Conselho Tutelar, que hoje atua especificamente no segundo distrito. Muito bem. Tudo que é bom dura pouco, nossa conversa está ficando ainda melhor, mas temos que acabar. O tempo já se foi. Eu quero agradecê-la, Aline, parabenizá-lo pela coragem, pela audácia e pela vontade de lutar por um Acre mais justo, mais digno e mais humano. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui. Eu sou ex-conselheira tutelar, né, trabalhei agora há 5 anos enquanto conselheira tutelar e venho trabalhando em prol da classe que nós sabemos que necessita, né, de pessoas que queiram vestir a camisa. O Jota Conceição, o Jota está
faltando uma bengala, né, Jota? Já trabalha há um tempinho e estamos aqui para somar junto com essa militância que atua na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Com certeza. Quando o ECA foi instalado, o Jota já trabalhava há muito tempo já. Jota, foi um prazer também. Sucesso para vocês, que essa comissão possa realmente atingir seus objetivos. Nós queremos aqui, em nome do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, da nossa presidente, Ivanete Rodrigues, agradecer o espaço que nos foi facultado para que aqui, durante esses minutos, dialogássemos. Faltou a gente abordar os enormes desafios que o próprio Estatuto tem pela frente. Eu aqui só para mexer, estamos aí diante da pauta da redução da maioridade penal e nós, dos movimentos sociais que defendemos o Estatuto, nós somos contra porque entendemos, por razões lógicas, que a redução não reduz o crime. Por isso nós somos contra e apontamos outros caminhos como forma de reduzir a violência juvenil. Resumindo, eu estou deveras agradecido a você, à TV Rio Branco, e dizer que estamos à disposição para outros encontros, outros programas, para a gente continuar dialogando com a sociedade sobre temas tão importantes. Foi um prazer. Sucesso para vocês, tá? E que o Estatuto da Criança e do Adolescente complete os 26 anos, que sirva como uma reflexão para a gente poder avançar cada vez mais, né, Jota Conceição? Isso mesmo. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar com o Toninho Silva. É uma história de superação. Tá? Ele é cego, pastor da igreja evangélica, tem uma microempresa, ele tem a Telemensagem Flor do Oriente, tem 3 filhos, é casado. É um amazonense de nascimento, porém acriano por opção. Até já.